No mercado da construção, seja pelo acesso mais fácil à tecnologia internacional, seja por impulso da moda ou mesmo pela pressão de clientes por soluções mais sustentáveis, a indústria de materiais cerâmicos tem ampliado de maneira contundente a oferta e a variedade de seus produtos. Na arquitetura contemporânea, os revestimentos cerâmicos adquiriram status de importante elemento de decoração e ótima opção na substituição de rochas naturais, madeiras, metais, até mesmo papéis de parede. E para fazer chegar ao consumidor todo esse arsenal de possibilidades, o empresário Fabiano Afonso projetou o Espaço Revestir, uma loja que, além de grande variedade em revestimentos, com os últimos lançamentos do mercado, oferece um atendimento técnico personalizado a cada cliente. Essa é a empresa. E esse é o nosso convidado de hoje no programa Mega Business. E eu agradeço a presença, Fabiano Afonso, da empresa Espaço Revestir. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua empresa, Fabiano. Como é que tudo começou? Vicente, é uma honra estar aqui com você e poder participar do seu programa. Vicente, a Espaço Revestir, ela tem apenas 4 anos e a minha história ela começou um pouco antes, que eu trabalhava em uma empresa especializada em mármores e granitos. Sim. Onde eu permaneci lá por 6 anos e nesses 6 anos eu fui aprendendo um pouco de acabamentos, de rochas ornamentais, de mármores, granitos. Eu visitava algumas feiras no Espírito Santo e nessas feiras eram feiras internacionais de mármores e granitos, onde a gente ia buscar novos fornecedores. E, enfim, depois comecei a visitar algumas feiras especializadas em revestimentos, que já entra mais no que é hoje a Espaço Revestir, que são os porcelanatos, as pastilhas, que seria a Revestir, que tem aqui em São Paulo todos os anos. E comecei a estudar marketing e comunicação promocional e achei interessante esse segmento de acabamentos e comecei a fazer um plano de negócios. Nesse plano de negócios surgiu a ideia de montar a Espaço Revestir. Esse nome você tirou de onde? Já tinha em mente? Já era um sonho antigo? Na realidade, Vicente, foi uma coisa assim que veio no estalo. Por intuição? Por intuição. Eu estava viajando com a minha esposa, na época era noiva, e a gente estava em Ubatuba e tinha uma empresa que nós entramos lá que chamava Arte Reveste. Eu achei interessante, entrei nessa empresa junto com a minha esposa e era o que eu já planejava, o que eu almejava. Aí a minha esposa falou assim, ó, diz o nome da sua empresa que vai ser. Eu falei, se a dele chama Arte Reveste, a minha vai chamar Espaço Revestir. Pronto, estava criada a empresa. Estava criada a empresa. E voltamos de viagem, enfim, continuei trabalhando na marmoraria e apareceu um cliente que seria o meu sócio investidor. Me fez uma proposta, eu aceitei e montamos a Espaço Revestir. Muito, muito, muito bom. A partir desse ponto, você iniciou em que local? Você já tinha local fixo? Como é que você iniciou a tua empresa? Vicente, o estudo do local seria numa avenida que seria de grande movimento, inicialmente no que eu pensava para a empresa, seria uma avenida que tinha um fluxo grande de carro, mas quando eu escolhi o ponto, várias pessoas me disseram que não seria o ponto adequado, porque seria um ponto onde estaria localizado várias lojas de carro, e me disseram, por que você está indo para essa rua? Onde só vende peças de carro. E eu não sei, eu acho que ali para mim era uma passagem muito boa de veículo, era uma área nobre da cidade e todas as lojas de materiais de construção, as grandes lojas, estão situadas antes da linha do trem. Da linha do trem faz meio uma divisa. Aí na minha cabeça eu falei, se todas as lojas estão antes da linha do trem, por que eu vou atravessar a linha do trem? Eu vou ficar aqui junto com essas lojas. E
eu acabei montando nesse ponto e deu bem certo, viu? Muito, muito bom. Para escolher linha de produtos, que critérios você utilizou? Você já os conhecia? Você buscou em feiras? Você aproveitou o seu conhecimento anterior? Eu já tinha uma certa noção, um certo conhecimento, mas nada assim muito aprofundado. E eu fui conhecendo alguns fornecedores, através desses fornecedores foram me apresentando para outros, me dando as dicas. Mas, Vicente, até hoje, se eu falar para você que eu conheço todas as marcas, eu vou estar mentindo. Eu trabalho com as marcas que são top de mercado, trabalho com linhas nacionais e linhas internacionais, com materiais espanhóis e italianos. Mas tem muita empresa que vai surgindo e vai aparecendo novas empresas. Enfim, a gente vai sempre renovando também, vai trocando. Tem empresas que acabam uma linha de produto não vende, a gente troca por uma outra empresa mais interessante que vem no mercado com materiais mais diversificados e a loja vai ficando pequena, né? Com a variedade de produto que vão lançando, a loja vai ficando pequena e a gente tem que estar sempre fazendo essa reciclagem, trocando de fornecedor, de produtos. E ampliando sempre a linha para atender aquilo que está sendo pedido pela clientela na região. Ampliando sempre a linha, né? A gente teve que ampliar agora o espaço, nós tivemos que mudar de local, estamos há 1 ano com um ponto maior. E isso favoreceu o negócio? Bastante, bastante. Foi um diferencial? Foi um diferencial, Vicente. Para você ver a complexidade da coisa, que assim, o ponto na mesma rua, no mesmo lado de calçada, o crescimento assim foi de aproximadamente os 200% no movimento da loja. E o que você diria que foi o grande motivo desse aumento? O novo ponto tem um estacionamento a mais, o espaço é maior, Sim. Favoreceu a exposição de produtos? Sim. Quando eu comecei com o espaço revestir, era um espaço menor, né, e ela não estava totalmente preparada para atender as necessidades do que seria realmente a loja, mesmo porque a gente não tinha, eu não tinha nem noção do como que seria a reação do público de Mogi e região. Quando nós comecei a reformar esse ponto, ele tem um estacionamento bem amplo, é um ponto de esquina, o espaço é bem maior e a exposição dos produtos ficou bem melhor, o conforto para o cliente escolher as peças, o número de funcionários também, eu tive que contratar mais pessoas para poder atender a demanda e essa mudança foi uma mudança assim, que favoreceu bastante para o crescimento da empresa. Muito bom. Você como um profissional de marketing, a gente imagina que deve ter criado alguma ideia de diferencial em relação à sua concorrência, para poder se destacar. Sim. O que você preparou desde o princípio e o que você está executando nesse diferencial hoje? Você já está com um ponto bom, você está com uma linha de produtos boa, nacional, uma linha importada. E o que mais que você preparou para esse atendimento? Sim. Vicente, a gente sabe que chega nessa hora de acabamento, o nosso público é um público mais exigente, são pessoas que querem uma atenção maior e a gente criou um atendimento personalizado. O cliente ele vai até a loja, ele tem um atendimento diferenciado. A gente vai até a casa do cliente, se houver necessidade, ou ele traz a planta para a gente, cria a maquete eletrônica no computador, insere as fotos das peças e o cliente ele consegue... Isso facilita bastante. Facilita bastante. Ele consegue visualizar um ambiente assim, aquilo que ele idealiza, o que ele imagina, ele consegue visualizar. Isso facilita muito na hora de vender. Perfeito, perfeito. A gente tem acho que todo mundo que começa sempre tem algumas situações muito difíceis, né? Sim. E nós gostamos muito de conhecer um pouquinho das partes difíceis de cada empreendedor e os seus empreendimentos. Fala um pouquinho para a gente, você teve alguma passagem interessante ao longo desse tempo todo? Eu ouvi dizer que teve uma época que você, além de empreendedor, você era motorista. É complicado, a gente meio que se desdobrava, né? Eu tive várias passagens, assim, mas uma que marcou bastante, assim,
No começo eu praticamente não tinha motorista para entregar, eu não tinha uma vendedora e eu ficava junto com ela. E nós conseguimos fazer uma venda boa, uma venda grande de porcelanato. Provavelmente aquela primeira venda grande. A primeira venda grande. Aí foi aquela alegria, né? Comemora tudo. Só que você não tem ideia do que é o peso de uma caixa de porcelanato. E na época, hoje eu poderia contratar um freteiro, coisa e tal, mas a coisa estava bem difícil mesmo. Eu falei, não, comecinho, pode deixar que eu entrego. Aí chamei o meu sogro, aí foi eu e meu sogro para entregar. Demos 8 viagens de carro. E depois precisou do massagista para consertar a coluna. Depois, no começo é sempre um pouco mais difícil, né? E o meu sogro falou, você me coloca em cada homem, Fabiano, que eu vou falar para você. Eu falei, Mas, Fabiano, é engraçado. A gente pode reparar que qualquer caso de sucesso, se você analisar, você sempre tem por trás alguém que ajudou. Sim. Você tem parentes, você tem amigos, você tem fornecedores que acreditam na gente. Sim. E mesmo até prestadores de serviço que às vezes contribuem bastante, né? No teu caso, você teve uma sociedade, em princípio, depois, até no primeiro pedido, teve a ajuda do teu sogro, né? Sim, sim. As pessoas se mobilizam, né, Vicente? E assim, é uma situação em que todos ficam apreensivos, que é uma situação nova não só para mim, mas para os familiares também. E eles ficam torcendo para que dê certo. Então eles tentam se mobilizar para que o negócio ande e ficam todos dispostos a ajudar. Até na montagem da loja, na preparação ali para a gente poder inaugurar, estava todo mundo ali, todo mundo arrumando as peças, limpando. É bem legal, bem bacana. Interessante. E os planos para o futuro? Tem ideia da expansão para a região, novas cidades? Vicente, a gente tem plano sim. A Espaço Revestir, ela precisa expandir. Vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, né? Eu acho que o crescimento, ele é bom, mas precisa ter um certo cuidado com esse crescimento também, porque você tem que estar muito bem estruturado para poder estar montando uma nova loja. Hoje, eu não tenho planos para expandir a Espaço Revestir, mas eu tenho planos dentro do segmento da construção civil de estar abrindo uma nova loja. Sim. Com produtos diferenciados, atendimento personalizado, mas não em revestimentos, em outros tipos de produtos. Ligado à construção civil. Ligado à construção civil. Perfeitamente. Fabiano, para a gente aproveitar essa experiência sofrida, mas muito bem sucedida, a gente sabe que existe uma série de empreendedores que estão iniciando e empreendedores que ainda não iniciaram. Você tem uma mensagem para deixar para essa turma que está começando ou que pretende começar? Sim, Vicente. Eu acho que todos têm que acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos e precisa, primeiro de tudo, planejar. Planejar, você estudar o mercado, ver se é viável, porque as coisas também, você tem que tomar um certo cuidado, fazer uma pesquisa para saber se a aceitação do produto, enfim. Mas eu acho que se você tiver um bom planejamento, uma boa pesquisa de mercado e tiver um objetivo e força de vontade de trabalhar, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Sem a persistência também não se faz nada, né? Tem que persistir. Tem que planejar, planejar e planejar. Mas no frigir dos ovos, o que conta depois do planejamento é a persistência. Com certeza. Fabiano, obrigado pela sua presença.